Tito. Convido você a abrir a sua Bíblia. Tito, capítulo de número 3. Eu vou expor nessa noite os versículos de 1 a 8. Nós temos tido o privilégio de estudar essa carta, de expor o texto todo das Escrituras nesse livro. Tem sido realmente desafiador observar como que esse texto ele tem nos abençoado e nos instruído sobre tantas coisas. Nós temos falado sobre a formação das nossas igrejas e como que é necessário buscar maturidade, não apenas quantidade de gente ou programas que possam ocupar a nossa agenda. O reino de Deus exige que as pessoas do reino desenvolvam suas vidas. É igualzinho à profissão, você nunca começa e fica parado no mesmo lugar. É necessário que você desenvolva a sua vida profissional para que você possa prosseguir. Na vida cristã é da mesma forma. Não é possível nós conhecermos a Cristo e permanecermos da mesma forma. É necessário que venham acontecer mudanças, venha acontecer uma transformação genuína nos nossos corações, que ela se desenvolve. O desenvolvimento da vida traz sobre nós maturidade, traz sobre nós, como a gente usa de uma forma comum, aquela casca que faz com que a gente suporte determinadas pressões, determinadas dificuldades e possa prosseguir, que a gente possa desenvolver. Da mesma forma, nós temos falado, e Tito tem mostrado de uma forma muito clara, que aquilo que nós cremos deve ser de fato o que nós vivemos. A nossa doutrina, ela só é válida, ela só é confirmada, ela só é verdadeira se de fato ela se torna o que nós vivemos. Se torna em atitudes, se torna em transformações. Se aquilo que nós cremos rege a nossa vida. Dizer que conhece a Deus, praticamente todo mundo diz. Obedecê-lo, amá-lo, servi-lo, conhecê-lo e desenvolver-se nele, não é todo mundo que faz. Então, aquilo que nós cremos, de fato, tem que ser o que nós vivemos. Não dá para falar que faz uma coisa e viver outra coisa. Tito também tem nos ensinado que realmente a prática de boas obras, e aqui boas obras, até brinco, né? Não é ajudar alguém a atravessar a rua, não é abrir a porta de uma forma gentil para que você ou a sua esposa e filhos entrem no carro. Prática de boas obras tem a ver com a vida de Cristo em nós, sendo vivida a ponto de testemunhar e abençoar outros por meio daquilo que nós vivemos. Essa prática de boas obras é uma evidência clara de que tanto a igreja quanto as pessoas individualmente pertencem a Cristo Jesus. Tudo isso é possível porque a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo não só a salvação, mas também nos educando. E o último sermão, no capítulo 2, versículos 11 a 15, esteve falando sobre isso. E a graça de Deus, ela nos salva, mas ela nos leva não só a ter um conhecimento sobre Deus, mas ela nos leva a ter uma prática de vida em esperança no Senhor. Porque não é fácil viver em um mundo incorreto, corrupto, vazio, de forma correta. Não é fácil você andar contra a maré. O que nos move, nos impele, nos leva à esperança de que um dia o Senhor Jesus voltará. Porque se você hoje aguarda que Deus vai apenas lhe resolver os problemas desse mundo, eu lhe digo de uma forma muito clara, a Bíblia é muito clara sobre isso. O mundo não vai melhorar. Apesar de muitas coisas estarem melhorando, porque as coisas estão desenvolvendo, ciência melhorou muita coisa, a educação hoje ela pode chegar em diversos lugares, isso é muito bom, mas a tendência do mundo não é melhorar no sentido de se tornar autossuficiente e resolver. A tendência desse mundo é que realmente ele vai de mal a pior. As tragédias, os problemas, o pecado vai desenvolver-se de uma forma muito mais profunda e frutífera, isso vai espalhar-se por todo o canto. O fato é que as Escrituras apontam para nós que a maior esperança e o combustível, o alimento que nos mantém firmes, é a esperança que temos em Cristo Jesus, de que um dia Ele voltará, mas de que hoje Ele já é o Deus Emanuel, presente em nossas vidas, Deus conosco, que Ele deixa o Seu Espírito Santo conosco como prova, como garantia de que um dia Ele voltará, e nós não estamos sozinhos, não estamos órfãos. Ele é o Deus que se faz presente em nossas vidas de forma profunda. Final do verso 15 do capítulo 2, e encerrei a semana
3 semanas atrás, dizendo que Tito estava sendo exortado a ensinar essas coisas, também a exortar, a chamar a atenção e a repreender com toda a autoridade, com a chancela de que ninguém devesse desprezá-lo. Apesar de que muitas vezes aqueles que Deus levanta como líderes espirituais, como pastores, passam por situações em que eles são desprezados, mesmo fazendo o seu papel de forma fiel diante do Senhor. Que ninguém despreze aquilo que está sendo dito por Deus, que ninguém despreze o movimento de Deus no mundo por meio da igreja do Senhor. O texto que nós vamos estar expondo hoje, capítulo 3, versos de 1 a 8, depois desse breve resumo que eu fiz, é um texto que vai nos levar a pensar que nós devemos viver de uma forma excelente nesse mundo. Eu tenho visto alguns irmãos aí que são da área de corrida se preparando para a semana que vem para uma jornada aí, não é verdade? Quantos quilômetros são aí o projeto aí? Quanto? 42 quilômetros. Meus irmãos, para eu chegar no fundo do templo já dói as costas. Pois é. 42 quilômetros, quantos minutos? 195 metros daqui a 42 quilômetros mais 195 metros. Se fosse só 42, estava bom. Mas por causa do 145, do 195, eu não vou. Tá. Se fosse só o 195, eu dava um jeito. A gente consegue correr uma maratona dessa sem qualquer preparação? Quanto tempo leva a preparação para uma maratona dessa? 1 ano ralando. Quanto tempo leva para você se formar numa faculdade? Tecnólogo, pelo menos 2 anos, um bacharelado de 4 a 5. Quanto tempo leva para que você possa construir uma família? A vida toda. Quanto tempo leva para que você desenvolva a sua vida com Deus? A vida toda. Mas algumas pessoas acham que viver de uma forma excelente para Deus é um passe de mágica. É porque um dia alguém orou e eu repeti essa oração, que está tudo pronto, resolvido, está tudo certo, vamos seguir em frente, viva a vida normalmente, que está tudo em paz. O texto que nós vamos meditar nessa noite, ele nos ensina que os cristãos devem ser preparados a viver de um modo excelente e proveitoso diante da sociedade, porque esse é o resultado da salvação por meio de Jesus Cristo. Uma vida excelente, mas uma vida que tem proveito, que tem propósito. Isso, de fato, testemunha que Cristo mudou as nossas vidas e abençoa a sociedade onde nós estamos. Leia comigo, por favor. A gente vai ler dos versículos 1 até o verso de número 8. Vai ser projetado? Não vai ser projetado? Não vai ser projetado. Acompanhe quem não tem Bíblia. A minha leitura aqui, estou lendo pela Nova Almeida atualizada hoje. A palavra do Senhor diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Essa palavra de Deus, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nesse momento em que nós lemos a sua palavra, nós pedimos a Ti que por misericórdia e graça alcance os nossos corações,
pela ministração do teu Espírito, ó Deus, aplicando e trazendo-nos a conhecimento e entendimento a palavra do Senhor. Apesar de todas as minhas limitações e dificuldades, Pai, eu peço-te que o Senhor use a minha vida para a glória do seu nome. Usa-me como instrumento teu. Abençoa a minha mente, o meu coração também, ó Deus, para que essa palavra também seja verdade em mim. O Senhor sabe quanto que todos nós aqui não podemos, nem por nossas próprias capacidades humanas, fazer nada que agrade ao Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que no Teu Espírito nós podemos ser úteis e podemos ser instrumentos da Sua bênção, da Sua graça, em qualquer condição e lugar. Por isso, ó Deus, abre os nossos olhos se há algum tipo de comportamento e principalmente pecados que têm nos afastado do Senhor. Se há, ó Deus, coisas que nós não temos ainda de forma clara definidas no nosso relacionamento contigo. Se há, Deus, comportamentos a serem abandonados, pecados a serem rejeitados e esquecidos, mas também nos mostra, Deus, se já temos andado nos caminhos certos, se precisamos fortalecer comportamentos e pensamentos, atitudes, meios de vida contigo, para que de uma forma clara nós sejamos instrumentos teus. Abençoa-nos, Deus, para que a nossa vida não passe simplesmente, mas para que ela seja excelente, ela seja proveitosa, ela viva, seja realmente, ó Deus, uma vida para a glória do seu nome. É o que oramos, pedindo ao Senhor que nos abençoe e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O livro de Tito ele tem se demonstrado uma caixinha de surpresas. Estamos falando de edificação de igreja, preparação de presbíteros no capítulo 1, e agora Paulo vai falar com Tito claramente de que a vida do crente ela tem que ter propósitos e fins proveitosos no Senhor, excelentes, porque isso é um resultado da vida com Cristo. Você só pode saber se determinado restaurante é bom de verdade se você sentar numa mesa, pedir um prato e comê-lo de qualquer jeito. Não dá para comer com pressa. Nem quente demais, não se queima a boca, não sente sabor. Você tem que sentar com paciência, escolher o menu, gostou do menu? O que você quer ali comer certinho, comer com a temperatura certa, com o acompanhamento certo, para você saber se de fato aquele restaurante é bom. Nós vivemos dizendo aqui que Deus continua sendo bom, nós vivemos falando que é maravilhoso caminhar com Ele, mas quão de fato a nossa vida testemunha de que isso que nós falamos é verdade? É impressionante como muitas vezes a propaganda é maior do que a qualidade ou do que a verdade. Eu me lembro uma vez, eu não sei porque eu estou associando tudo hoje à comida, talvez seja porque eu estou sem janta. Pode ser. Mas eu me lembro uma vez que eu e a Catiane fomos a um restaurante uma vez, a gente nem tinha ainda com a Carol, e era um lanche, uma lanchonete, e nós tínhamos visto uma foto no Facebook maravilhosa do lanche. Falei, gente, se esse lanche for metade do que está sendo colocado aqui, nós vamos comer um só para os dois e vamos sair daqui, vamos levar lanche para casa. Nós chegamos lá, eu olhei assim, achei um lugar bonito, bacana. Falei, eu quero lanche tal. Aí a Catiane falou assim, vamos pedir dois? Pede, vamos ver se qualquer coisa a gente leva. Já viu o gordo negar comida? A gente não nega comida. Pede dois. Pedimos dois. Quando o lanche chegou, pensei que fosse um broche, não um lanche. Ele era o X tudo miniatura. Era um pãozinho desse tamanho. Eu falei, o sabor tem que ser maravilhoso. O hambúrguer estava assim, ó. Duro. A alface, se olhava para ela estava triste olhando para você. Você olhava a foto no Face e o que era o lanche ali de verdade, não combinava. Sabe o que é o pior? É que há muitos cristãos que deveriam ser parecidos com Jesus e são piores do que um lanche murcho. Essa talvez seja a grande dificuldade para que no nosso tempo nós tenhamos que ser relembrados do que é uma vida com Cristo. O texto começa nos versículos de 1 a 3,
apontando que o dever de Tito é relembrar aos crentes o estilo de vida com Deus que eles devem ter e como que esse estilo de vida deve refletir na sociedade. Sabe por quê? Porque há muitas pessoas que são crentes apenas no templo, nos cultos e na convivência entre cristãos. Lá fora, comportam-se como se nunca tivessem visto Jesus ou caminhado com ele. Paulo fala: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e que estejam prontos para toda boa obra. Quando eu falo lembre, quando eu falo assim para você lembra de tal coisa? O que essa palavra lembre significa? Isso que eu estou falando com você já foi dito. Não é uma novidade que a vida cristã exige santidade. Não é novidade que Deus não nos chamou para nos dar bênção simplesmente, mas Ele nos lavou em Cristo para que nós sejamos parecidos com Jesus. Nós cantamos isso aqui há alguns minutos atrás. E a letra ela é excelente para as aplicações desse texto, a música que nós cantamos por último. Eu não me lembro o nome dela, mas excelente. Sermos parecidos com Jesus. A outra música que nós aqui cantamos sobre a palavra, talvez seja a mesma, baseada no Salmo 19. São coisas que a gente desconhece. Os cristãos que já têm uma certa caminhada desconhecem, nunca ouviram falar que nós devemos guardar a palavra em nossos corações para não pecar. É impressionante como há pessoas hoje guardando versículo-chave que falam sem da graça de Deus, e a graça de Deus existe, é verdadeira, é poderosa, mas eles estão usando esses textos para justificar os pecados que eles não largam. A conduta que não abandonam. Os pecadinhos que talvez estejam escondidos e guardados em casa como um pet. É igual o cara achar um filhote de onça. É um gatinho lindo, o filhotinho. Eu vou levar esse bichinho para casa. Vai dando leite, aí você percebe que o leite não está funcionando, tem que dar uma carninha, quando vê, você é a carne que ele quer. E aquele bichinho pode crescer e arrancar o seu braço, ou consumir sua vida. E há pessoas brincando com a vida com Deus, achando que podem dominar ou controlar pecados. E é por isso que esse texto ele se torna normativo, ele é direcional, eles são ordens, eles são imperativos. Porque o texto fala, lembre a todos que eles se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Se você olhar o capítulo anterior, tanto os idosos, os homens idosos, as mulheres idosas, os jovens e os escravos, ou aqueles que trabalham para outros, têm problemas em obedecer os seus líderes, os seus referenciais. Seja na vida comum do lar, maridos e esposas degladiando para ver quem tem domínio, filhos que não honram pais, escravos ou trabalhadores que mentem aos seus patrões e os enganam, pessoas comuns que desobedecem aos seus governantes ou aos seus líderes. Interessante que eu estou falando aqui de Tito, do contexto de Tito, não estou falando aqui de Extrema. Mas é absolutamente similar. Por quê? Porque há um grande problema nos nossos corações em obedecer ou respeitar palavras ou autoridades. Não é legalismo. É ordem bíblica que nós devemos nos sujeitar aos governantes e às autoridades, independente de quem eles sejam. Mas, pastor, e se eles nos levarem a fazer algo que está errado? Se os nossos patrões, os nossos governantes, os nossos pais, aqueles líderes que nós temos, nos incitarem ou nos conduzirem ao pecado, nós devemos segui-los? Não. A nós importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas, se o que o seu líder, seu chefe, seu pastor, seu pai, sua mãe, pedem a você ou orientam a você e você não o obedece, você está desobedecendo a Deus primeiramente. Porque a ordem de Deus é que se aquilo que está sendo dito não te leva para longe dele, você deve fazer. Mas e se eu não quiser e estiver errado? Essa pessoa que tem autoridade sobre a sua vida e está falando para que você faça algo que não vai ser bom, essa pessoa prestará contas a Deus.
Pergunta importante. Se o teu chefe te chama no canto, fala assim, eu preciso falar com você na minha sala, você ficaria preocupado? Provavelmente sim. Especialmente que se você ficou preocupado é porque alguma coisa de errado você tem consciência que está fazendo. Ou talvez você esteja em dúvida do que está fazendo, se é certo ou não. A gente teme um patrão que chama, mas quando se ajoelha e ora diante do Senhor, não confessa pecados, porque às vezes a gente teme mais aos homens do que a Deus. Temor a homens sem temer a Deus é reconhecer que os homens são mais importantes ou vitais do que Deus sobre a minha vida. Não pode ser assim. Nós não estamos aqui, eu não estou falando, o texto bíblico não aponta para qualquer tipo de revolução ou insurreição contra os líderes. Não é isso. Na verdade, o texto bíblico fala que se você honrar a Deus obedecendo ao seu líder, observou a frase? Se você honrar a Deus obedecendo o seu líder, você está o quê? Obedecendo e honrando a Deus. Mas eu não votei no líder que está lá. Não importa. 1 Pedro deixa de forma muito clara que não há líder, não há autoridade, não há governante que Deus não tenha colocado ali. Não importam os meios, não importam as condições, não importam os partidos. Por isso que nós, igreja, não temos qualquer vínculo com atividades partidárias ou partidos políticos. A Igreja Batista não se envolve com isso em hipótese nenhuma. Porque nós cremos que Deus no trono continua regendo, soberano Senhor e controlando todas as coisas, inclusive o momento que nós vivemos hoje enquanto país, o momento da sua firma, a situação no seu lar. Deus é o Senhor soberano que cuida, que zela e que tem planos melhores e maiores que os meus e os seus, e que pode fazer muito mais do que você e eu podemos fazer com as nossas capacidades. Por isso, nós somos relembrados que devemos ser obedientes às autoridades, mas também devemos estar prontos para quê? Para toda boa obra. Não adianta você obedecer e não se prontificar a ser instrumento de Deus na vida ou naquele lugar onde você está. Eu faço todas as coisas que o meu chefe pede, faço tudo que o meu pai quer, faço tudo que minha mãe quer, faço tudo que foi aqui pedido, cara, no ministério, mas eu não tenho prazer de fazer aquilo como fazendo para Deus. Eu não tenho a alegria de servir aos outros, servindo a Deus como instrumento dele. O texto continua apresentando que é necessário que nós sejamos lembrados dessas coisas. E o verso 2 e 3, os versículos 2 e 3, eles vão agora apresentar outras características sobre as quais nós somos relembrados, mas também o porquê que nós somos relembrados, como nós éramos antes de conhecer a Cristo. Verso 2 afirma que não difamem ninguém. Já começou pesado. O que é difamar? Saberiam dizer? Difamar é tirar a fama. A fama boa. Difamar é dar outra fama. Difamar é falar mal dos outros. Que não difamem ninguém. Não importa quem seja. Nós não temos a liberdade nem a autorização em Deus de falar mal de absolutamente ninguém. De trabalhar ou mexer com a fama de qualquer pessoa. Ao contrário, o texto bíblico afirma no verso 2 que nós devemos ser pacíficos, viver em paz, que nós devemos ser cordiais. Todo mundo sabe o que significa cordial? O que é alguém cordial? Sem Google, hein? Cordialidade. Podem chutar, gente. Não é EBD, mas vamos lá. O que é ser cordial? Gentil. Tem traduções aí apontando com gentileza, não tem? Alguém cordial é alguém de fácil trato, que age com gentileza. Você conhece aquela pessoa que fala assim, bom dia para quem? Conhece? Não dá nome não, gente, por favor, só para lembrar.
Senão você vai difamar. Não dá nome, não. Você conhece pessoas que não conseguem sorrir? Eu não estou aqui procurando saber o porquê, mas você percebe como que a Bíblia ensina que o crente na sociedade precisa ser alguém cordial? Precisa ser alguém gentil? Alguém de fácil acesso? Precisa ser alguém... Não é ser falso. Eu não sou isso, então eu vou ser falso sendo isso. Não. Exercite. Busque melhorar. E aí o texto fala que nós devemos ser cordiais, dando provas de cortesia para com todos. Aí que complica. Porque, por vezes, as pessoas podem ser cordiais conosco se elas têm algum tipo de interesse. Quem nunca foi tratado bem por alguém que estava querendo vender algo para você? Gente, sem exemplos, tá? Por favor. Quem nunca foi tratado bem por alguém que queria algo seu ou que você fizesse? Eu me lembro de gente que me mandava mensagem todos os dias quando eu trabalhava com o computador, me dando bom dia, porque eu estava fazendo um orçamento, vendas ali, e ela vai lá. O dia que eu levei o computador e essa pessoa não me pagou, só estou dando exemplo, até bloquear número, bloqueou. Desviava de mim na rua, falava mal de mim. Já viu exemplos ou situações assim? Por que a Bíblia fala que nós devemos ser cordiais com todos? Porque a cordialidade é um dos testemunhos e exemplos de como Jesus andou aqui nessa terra. Você lembra de algum texto onde Jesus ignorou ou tratou mal pessoas? A gente não vê. Você vê alguma referência de situações onde os verdadeiros cristãos eles agiram de forma errada e foram abençoados por Deus? Nós não vemos isso. Mas o agir bem, o agir com amor. Como é que nós devemos amar mesmo o próximo? Ame ao próximo como você ama o quê? Você quer ser maltratado? Então por que a gente maltrata? Você não quer que as pessoas sejam ríspidas com você? Então por que a gente é? Você quer ser tratado com cordialidade? Seja cordial. Você quer ter gentileza na sua vida? Dê o primeiro passo. Tem uma música antiga que eu amo muito, ela fala assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos um como tu és em nós. E o refrão dela fala sempre isso: a começar em mim. A gente às vezes quer que o outro mude o comportamento conosco, mas quando a pessoa olha para nós, a gente está assim, ó, querendo voar no pescoço. Sejam cordiais. Mas a pessoa não é gentil comigo. Ela vai prestar conta a Deus sobre isso. E você, da mesma forma. E aí, Paulo vai usar um termo ou uma justificativa no verso 3 que é muito importante. Ele está falando sobre submissão às autoridades, versículo 1, sobre a obediência para isso, para que todos possam cumprir com boas obras diante de Deus. E ele fala que nós não podemos difamar, que nós devemos ser cordiais com todos. E aí ele começa no verso 3 dando as razões do porquê. Porque nós, ou pois nós, também no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Sabe o que ele está falando? Que as pessoas que não fazem isso, elas ainda continuam presas à vida antiga que tinham. Ele afirma, nós também no passado éramos assim. Como é que essas pessoas que fazem essas coisas, difama, pessoas que não são cordiais, pessoas que não dão provas de cortesia com ninguém, que não são obedientes, que não têm respeito às autoridades, como é que essas pessoas eram? Olha o que o texto fala. Nós também éramos no passado insensatos. O que é alguém insensato? É alguém que não tem senso, que não sabe avaliar o que é certo e o que é errado.
É alguém que é desobediente, por isso que não tem respeito às autoridades. É alguém que é desgarrado, é desconectado, é alguém distante. É alguém que é escravo, está sob domínio de todo tipo de paixões e prazeres. Aqui a gente não está falando de ver um menino, não, uma moça. Fala como é lindo, estou apaixonado. Não é essa paixão. São as inclinações do coração para as coisas ruins. Os prazeres aqui não é a situação de você chegar e passar com um café em casa. Aliás, hoje isso é um prazer e é caro. Mas você chegar e passar um café e falar, nossa, vou descansar, vou assistir um filme, tomando aqui um cafezinho, comendo um pão. Não é isso que o texto está falando. Está falando dos prazeres ou aquelas coisas que são fruto do pecado. Ou você acha que o pecado não dá prazer? Claro que dá. Mas é um prazer destrutivo que só alimenta o coração humano, só a carne, só o corpo. Não te traz qualquer benefício para com Deus ou para uma vida que Deus te propõe a viver nele. Essas pessoas, elas vivem em maldade. Olha o que o termo fala. Essas pessoas estão vivendo no mal, em ações más. É possível viver uma vida onde o mal rege e ainda permanecer diante do Senhor em comunhão com Ele? Não é possível. Deus não se agrada do mal nem dos caminhos maus. Às vezes nós ficamos perguntando por que Deus não vai responder determinadas orações ou determinados pedidos, mas não olhamos para a nossa vida se temos de fato vivido uma vida que agrada ou que o ama ou que prioriza Deus como Senhor sobre nossa vida. E é por isso que há um distanciamento. Essas pessoas que vivem em maldade e inveja, elas são odiadas, mas também odeiam uns aos outros. Se nós estamos falando de um grupo e existem pessoas com o mesmo tipo de comportamentos, é como se determinadas pessoas odiassem essas que também não gostam delas. É um ciclo. É uma coisa que se retroalimenta, não acaba nunca, a não ser que de uma forma externa, de uma forma graciosa, alguém ou alguma coisa intervenha. A seção seguinte dos versículos 4 até o versículo de número 8, ela é marcada exatamente por essa mudança. E as nossas Bíblias aí, ou talvez a grande parte delas, começa o versículo 4 com uma palavra importantíssima de 3 letras. Mas. Ela tem o mesmo sentido de porém. Ela tem o mesmo objetivo aqui de um entretanto. No português, existe uma classificação de palavra chamada conjunção adversativa. O que é isso, pastor? Está falando em português ainda? Estou falando em português ainda. O que é uma conjunção adversativa? É uma palavra que faz com que tudo o que está sendo dito absolutamente mude de direção. Esse cenário destrutivo, que é fruto de pecado e de comportamentos distantes de Deus, ele vai ser mudado completamente. Por quê? Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Deus olha para a situação do homem absolutamente perdido nos seus próprios pecados, com o coração devasso, não há termo gospel para isso, vazio, cheio de pecados, um coração vazio de Deus, mas cheio do mal, cheio de pecados, cheio de coisas para si mesmo. Deus olha para a situação de um homem que não tem condição de discernir entre o bem e o mal, de compreender o que é bom ou não, de tomar decisões sábias, de espiritualmente reconhecer os caminhos de Deus. Deus olha para esse homem e ele tem por ele misericórdia. Ele exerce por esse homem bondade. Ato de graça. O que é graça mesmo, irmãos? Favor? A gente sabe o que é isso. Você já sentiu isso?
A graça de você receber um presente que você não espera ou não lutou para ter é muito boa. A graça de você receber uma palavra de ânimo quando você está sem qualquer perspectiva, isso é muito bom. Mas nós não estamos falando de coisas que passam. Nós estamos falando da graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus. Mas quando observe, se manifestou, não é que foi manifestada porque alguém pediu. Quando se manifestou a bondade do nosso Senhor e o seu amor por todos, quem se salvou aqui? Ninguém. O que o texto fala? Ele nos salvou. Não por obras de justiça, quer dizer, não pelas qualidades ou por aquilo que eu possa fazer, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo, de acordo, em conformidade com a sua misericórdia. Não é pelo que fizemos, nem pelas capacidades do que podemos fazer. Não é pelo que temos, nem pelo que podemos conquistar. Não é por aquilo que os nossos pais fizeram por nós, não é por aquilo que eu posso fazer pelos outros, nenhuma das nossas obras ou da nossa própria justiça, nenhum ato de justiça que nós possamos fazer, ele compara-se ou ultrapassa aquilo que Deus fez como justiça em Cristo Jesus. Cristo morreu em favor dos pecadores, segundo as Escrituras. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Cristo pagou o preço que você e eu jamais poderíamos pagar. Mas o fato de Cristo ter pago o preço não significa que nenhum de nós, ou que qualquer um de nós, não precise de arrependimento genuíno, quebrantamento genuíno, contínuo, busca por vida de santidade contínua. Todos nós precisamos, porque isso evidencia que de fato nós pertencemos a Ele. Quando a graça de Deus ela é manifesta, nós somos salvos em Cristo Jesus por meio da misericórdia do Senhor. E o texto continua dizendo ainda, verso 5, Ele, Deus, Ele nos salvou mediante ou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O processo que o texto bíblico está nos apontando é aquilo que quando nós estudamos as classes de doutrinas básicas, nós falamos dos atos da salvação. Quando de fato a salvação ou Cristo alcança o coração de alguém e essa pessoa reconhece e clama a Deus por perdão, naquele exato momento em que ela é perdoada, Deus a justifica, ela se torna justa diante do Senhor. Não porque ela tenha feito qualquer obra para isso, mas essa justificação ocorre por meio de uma coisa chamada vivificação. O que é isso? Deus traz o pecador da morte para a vida. São atos momentâneos, momentâneos não, são atos imediatos que tornam essa pessoa realmente alguém que nasceu de novo em Cristo. Há um terceiro ato que esse começa naquele momento e vai terminar no último suspiro nosso, que é a santificação, que é o processo enquanto nós, dia a dia, e todos os dias, e durante todo o dia, estamos abandonando a velha vida, os antigos atos, os pecados que nos dominavam, e começamos a viver em novidade de vida por meio daquela vida que Cristo nos deu. A vida dele em nós, sendo vivida diariamente para a glória do Senhor. É por isso que as pessoas começam a olhar e falar assim, rapaz, você mudou, hein? O que aconteceu? Cristo aconteceu. Não sou eu. E é por isso que essa obra ela é uma obra do Espírito Santo em nós. À medida em que nós buscamos, à medida em que nós servimos, à medida em que nós nos envolvemos com o reino,
À medida em que nós nos aproximamos do Senhor, à medida em que nós buscamos ter uma vida de santidade por causa do conhecimento da palavra em nós, sendo vivido por nós e sendo testemunhado a outros através de nós. Quando nós estamos aqui em escola bíblica ou num culto como esse, aprendendo, nós não estamos adquirindo conhecimento, nós estamos conhecendo as novas formas pelas quais Deus quer que nós vivamos. Deus quer que você e eu testemunhemos. Não adianta saber e não fazer. Não adianta você ter o conhecimento e não usá-lo quando necessário. Nós somos chamados em Cristo para a vida nele. Por isso, quando se manifestou a graça de Deus sobre nossas vidas, a bondade dele, a misericórdia, nós somos salvos em Cristo para uma vida onde o Espírito que foi derramado em nós de forma rica, ele nos alcança para que nós vivamos uma vida nova. Verso 7 justifica dizendo o seguinte: a fim de que, quer dizer, com o propósito de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Como é que nós temos certeza da salvação, olhando para esse texto? Quando no nosso coração a esperança da vida eterna nos acompanha, nos segue e nos traspassa. Nós somos justificados por graça para que nós recebamos ou nos tornemos herdeiros de Deus, aqueles que têm a promessa do Senhor destinada a eles, tendo esperança da vida eterna. Perguntas retóricas são aquelas que você não precisa responder, mas você precisa pensar. Há um pastor muito famoso pela internet aí que fala que todo mundo tem uma senha pela qual Deus vai um dia chamar e pode ser o seu número, aquele é seu último dia. Todo mundo torce para o seu número bem longe ainda. Mas nenhum de nós garante que não pode ser o próximo. Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta. Se o próximo número que Deus chamar for o seu, você está pronto para se encontrar com Ele? Não para que Ele olhe aí para você e fale assim, não, fica tranquilo, não se importa, não. Não, tudo aquilo que eu disse lá eu não levo em conta, pode entrar, está tranquilo. Você viveu uma vida, ela sofreu muito, né? Não, fica em paz. Não me preocupo com pecados ou não me preocupo com uma vida verdadeira comigo enquanto você viveu lá, aqui eu te dou tudo. É isso que Cristo faz? É assim que Ele trata? Não. Se o Senhor chamar você hoje, vida ou morte lhe esperarão. Por qual delas, por qual dessas portas ou qual desses caminhos você vai entrar? Se você é alguém que conhece a Cristo, que testemunha que anda com Ele, mas vive uma vida onde não há qualquer espaço ou situação que testemunhe que você é de Cristo, tome muito cuidado. Talvez você seja um enganado, um convencido e não um convertido. Ao mesmo tempo, há muitos que estão hoje lutando para ter uma vida correta diante de Deus, e não correta por causa das atitudes, mas porque ama a Deus genuinamente, porque se arrepende genuinamente dos seus pecados, porque busca no Senhor força para não responder o que os outros mereciam ouvir com as suas palavras, com aquilo que você mede, mas que ao invés de maldizer e difamar, você abençoa, você tenta ser luz e sal nesse mundo. Essas são evidências, são características que testemunham, são algumas das características que testemunham que de fato você está caminhando no caminho da graça do Senhor. O texto finaliza com uma afirmação muito importante. Porque o apóstolo Paulo fala para Tito uma frase que ela é não apenas uma confirmação de tudo que foi dito, mas ela é uma chancela para a forma como ele deve viver. Na minha tradução, o verso 8 começa dizendo, fiel é esta palavra. Em outras traduções está, esta palavra é digna de inteira aceitação. Tudo que está sendo dito não é algo que você deve ponderar se está certo ou não.
no sentido, eu acho que Paulo não quis dizer bem isso. A palavra que está sendo dita, ela é fiel, não por minha causa. Eu posso errar na prédica, na fala, mas a palavra dita por Deus não erra. Você pode confiar. E Paulo ainda fala, por essa palavra que é fiel, eu quero que você fale ousadamente ou com toda a capacidade, com toda a intensidade a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. O propósito dessa palavra ser fiel não é trazer a sua consciência só o que você deve fazer, mas é lhe impulsionar a viver o que você deve fazer. Saber e não viver é pecado de omissão. Tiago 5, 4:17. Aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete. A gente sabe. Eu sei. Mas eu também sou tentado diversas vezes a não fazer o certo, a não obedecer a Deus, a não ter respeito por autoridades, a difamar os outros porque eles fizeram isso comigo, a ser insensato, sem senso, a ser desobediente. Eu sou também levado muitas vezes, o pecado em mim quer isso. Mas em Cristo nós temos a liberdade de fazer o seguinte: não obedecer ao pecado. Nós somos libertos nele. Louvado seja Deus por isso. Por isso que Paulo fala, Tito, quero que você diga essas palavras com ousadia, com intensidade, diga isso constantemente, para que aqueles que creem em Deus cumpram, vivam, se empenhem, se esmerem, preparem-se, mas não só se preparem, corram a jornada da vida, a corrida da sua vida, de uma forma em que as boas obras sejam evidências da salvação em Cristo na sua vida. Os irmãos que vão correr 42 km têm que estar preparados. O crente que vai encontrar-se com Cristo Jesus precisa estar mais preparado ainda. Os irmãos vão estar correndo em um dia os 42 km e 195 metros. A jornada da nossa vida ocorre por décadas. Alguns privilegiados até por um século. E ela só acaba o dia que o Senhor chamar o nosso nome. Enquanto o Senhor não nos chamar pelo nome, nós estamos caminhando, nós estamos correndo e precisamos viver a prática de boas obras. Por que isso? A última afirmação do texto de hoje. Estas coisas, essa jornada, essa corrida, essa maratona, essa caminhada, essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Eu tenho certeza que em algum momento, especialmente você que já é crente há um bom tempo, há algum tempo, você em algum momento já pôde se escorar ou encostar em alguém que está mais na frente nessa caminhada com você. E essa pessoa pode lhe estender a mão e te levantar de um tropeço. Ou talvez pegar no seu braço enquanto você está aqui enfraquecendo e dizer, vamos, porque o Senhor é a nossa força. Nós não precisamos cair. Deus é a força dos seus filhos. Vamos. Coisas que nós precisamos lembrar. Hoje Deus nos lembra que a nossa vida não é para esse mundo, é para Ele. Mas a vida que é para Ele, nós vivemos nesse mundo, enquanto nos preparamos para viver a eternidade com Ele, para todo sempre. Por isso, meus queridos irmãos, o texto de hoje nos lembra que os cristãos têm que estar preparados a viver de uma forma excelente e proveitosa diante da sociedade, diante dos homens. Porque esse é o resultado, ou essa é uma evidência da salvação dada por Deus, por meio de Cristo Jesus a nós. A grande ideia do nosso texto é essa.
Mas a grande ideia do livro de Tito nos aponta a seguinte situação. E agora, observe como essa fala faz sentido. A formação de igrejas maduras, onde a doutrina é confirmada pela vida cristã, depende da presença ativa e eficaz de líderes que sejam qualificados biblicamente e da prática de boas obras por todos os crentes em Jesus, por meio da capacitação graciosa de Deus. O sermão que nós ouvimos nessa noite se encaixa aí, aqui? O chamado à vida para que a doutrina seja confirmada por aquilo que eu vivo? A prática de boas obras como resultado da salvação dada por Deus? Líderes qualificados biblicamente, ensinando, exortando, corrigindo. Observa? Nós estamos falando do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, por meio de pessoas, por meio do ajuntamento do corpo de Cristo, do nosso povo, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Convido você a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor nesse momento. Nesse tempo, ó Deus, em que nós somos chamados por Ti a mais uma vez refletir sobre os nossos corações, refletir sobre nossas condutas, perceber, ó Deus, aonde temos caminhado bem e aonde temos falhado. Nesse momento nós te pedimos, Pai, que de fato essa palavra pregada nessa noite alcance os nossos corações. Faz-nos lembrar, ó Deus, que a nova vida em Cristo ela precisa resultar em ações de graça e boas obras para a glória do Seu nome, de forma visível, Pai, para que o mundo veja. Assim como o livro de Atos fala, Pai, do testemunho dos Teus filhos naquele tempo, sendo um dos meios pelos quais toda a cidade tinha simpatia por eles, e que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, Senhor. Faz isso por meio de nossa vida também, mas nos ajuda, Deus, a compreender que sem santidade não há como viver uma forma digna, de uma forma digna para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender que o Senhor nos chama a muito mais do que a frequência em cultos, do que a frequência em determinados momentos, do que a ofertar dinheiro ou tempo a Deus. O Senhor nos chama muito mais do que isso. O Senhor nos chama a uma vida a conhecer e desfrutar do Senhor. E isso, ó Pai, é incomparável. Abre os nossos olhos, o nosso coração, a que tenhamos amor ao Senhor e temor a Ti, antes dos nossos patrões, pais, governantes, líderes, quem quer que seja. Para que, primeiro medindo a nossa vida contigo, nós possamos medir e mensurar a nossa vida uns com os outros. Pedimos isso com absoluta certeza de que o Senhor é o Deus que muda histórias. Assim como a Tua graça se manifestou um dia e alcançou o coração daqueles que já são Seus filhos aqui por meio de Cristo Jesus, trazendo entendimento, mas também quebrantando para arrependimento, conversão, abandonar o mal, Pai, o pecado. Nós pedimos por aqueles que ainda não têm essa compreensão, que ainda não compreendem ou não conseguem enxergar. Abra os olhos, ó Deus, traga entendimento, alcança. Toca nesses corações para a glória do Seu nome. É o que nós pedimos a Ti com absoluta certeza, que o Senhor ouve as nossas orações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.